Olá pessoal, tudo bem? Suas dúvidas viram um vídeo passando na área e começando no vídeo de harmonização facial com ácido hialurônico quantos ml, a Cícera Maria colocou assim: doutor, por gentileza me ajuda. Para a mandíbula, o senhor falou que são 3 ml, mas são 3 para os dois lados ou 3 de cada lado? Cícera, ótima sua pergunta, porque na verdade nesse vídeo, se eu não tive esse cuidado, eu peço desculpas e gostaria de tê-lo agora, de alertar que ali é muito um norte, um parâmetro norteador que é encontrado na obrinha, na super obrona, né, do Maurício de Maio, juntamente com a Allegan, num livro que chega para a gente como sendo educador no que diz respeito aos MD Codes. E eu gosto muito dos MD Codes porque eles são uma forma de nós preenchermos a face do ponto de vista de reestruturar, de repor contornos e volumes e de embelezar, mas com parâmetros um pouco mais cirúrgicos no que diz respeito aos seus planos, a metodologia de aplicação e, mais especificamente, foco da sua pergunta, com relação a volumes propostos ou sugeridos para um determinado objetivo, para uma determinada localidade, para uma determinada condição inestética. E naquela obra, o Maurício de Maio, juntamente com a Allegan, são muito felizes em dizer que para cada código existe uma sugestão de um volume mínimo e de um volume máximo. Então, quando eu dei uma revisada naquela obra, que aliás é um conhecimento que se modifica, tá? Então, depois, inclusive, daquela obra, a gente já teve a oportunidade de avaliar a face do ponto de vista mais dinâmico e que sentimentos, né? Que condições comportamentais ou psicológicas não estariam comunicadas nessa face e que também não poderiam ser, de certa forma, moduladas ou ajustadas através dos MD Codes. Então, o Maurício de Maio passa, num dado momento, a falar, de alguma forma, na atenuação, na suavização, ou mesmo na correção da tristeza, do cansaço e por aí vai. Mas, ao momento desse vídeo, e eu ainda acho ele bastante bom e bastante norteador, há uma sugestão de volume mínimo, de volume máximo, e se eu não estou enganado, porque já tem muito tempo, eu acho que eu tive o cuidado, então, de basicamente calcular o volume médio, para a gente, então, ter uma média do volume a ser utilizado por área. E que quando a gente reunisse os MD Codes que completam ali a região da mandíbula, a gente chegaria, portanto, a uma quantidade de até 3 ml. É por um lado só ou é para os dois lados? Se eu não estou enganado, isso seria um volume médio para os dois lados. Mas a gente pode precisar, super pode precisar, de 3 ml de cada lado. Ó, recentes, inclusive. 3 ml de cada lado. Então, assim, a avaliação, ela é individual e ela não pode seguir esses nortes como uma matemática da beleza ou como uma informação, um parâmetro engessado. É essa que é a minha grande discussão com essas temáticas, né? Que tentam, de uma maneira muito objetiva, trazer da arte para a técnica um assunto que, no meu entendimento, ele é inevitavelmente muito artístico. É claro que ele precisa começar na técnica. Ele começa na ciência e passa pelo desenvolvimento no que diz respeito ao conhecimento teórico, das habilidades práticas que o permeiam na sua realização, mas ele, sem dúvida alguma, pisa e precisa pisar nos olhares e nas mãos artísticas de quem o faz. E aí, não tem muito essa coisa de tem que ser 3 ml. Não. Tira essa verdade absoluta da tua cabeça. É interessante que você seja avaliada por um profissional da sua confiança
e aí sim ele vai te sugerir um volume que vocês juntos vão construir como uma possibilidade aí no processo dos teus, no planejamento, né, das tuas terapêuticas que visam a beleza e ao teu bem-estar, tá bom? Mas a sua dúvida é ótima. Muito obrigado pelo teu feedback. No vídeo sobre a harmonização facial através do preenchimento da região malar, o Adriano Amaro colocou assim: doutor, essa bochecha de bulldog, dá para corrigir com ADS? Adriano, vou falar a mesma coisa que eu comentei para a Cícera, obrigado pela tua dúvida. Claro que sim, se a gente está falando em derretimento global da face, em flacidez, ainda que isolada aqui ou ali, em termos de unidade cosmética da face, pensar no reposicionamento tecidual através de qualquer um dos seus protagonistas, e nesse presente momento eu acho que são sim protagonistas os bioestimuladores de colágeno, o ultrassom microfocado e os fios de PDO. Claro que nos seus protocolos, com as suas abordagens extremamente bem pensados e bem feitos, mas acho sim que esses são protagonistas muito bem-vindos e que devem se associar, no caso, né, da perda de um volume ou de um contorno, provavelmente a um assessment, né, a um exame clínico que também diagnostica a perda de coxins gordurosos e repõe esses coxins através dos ácidos hialurônicos. Então, assim, é um efeito cinético, a gente vive falando isso no canal, dos tratamentos, dos principais tratamentos, e toda vez que a gente fala em derretimento global da face, inevitavelmente a gente precisa pensar não apenas no preenchimento com ácido hialurônico, mas claro que nele também, mas mais do que nunca na sua associação com os protagonistas que fazem redrape, lá dos R's do rejuvenescimento, convido vocês a darem uma olhada. Mas no caso aqui da tua dúvida em relação à hidroxiapatita de cálcio, claro que é uma possibilidade. Pode não ser suficiente, tá? E aí, claro, eu não estou vendo a dimensão desse bulldog, o quanto de fato está derretida essa bochecha, mas ele pode sim ser uma estratégia bem-vinda ou parte de uma estratégia bem-vinda, tá bom, pessoal? No fio, quando usados fios de sustentação, o Carlos Frederico Batista colocou assim: sou cirurgião bucomaxilofacial e especialista em harmonização orofacial. Parabéns pela sua coerência. Valeu, Carlos, obrigado. Coisa que está faltando hoje em dia. Infelizmente, eu preciso concordar com você, Carlos. Tá mesmo. Estão prometendo milagres, aí o paciente vem querendo tudo para ontem. E além de não querer tudo para ontem, além de não apenas querer tudo para ontem, quer mais, quer com ansiedade, né? E aí a gente está vendo agora no edifício, a gente dá um Google aí e ver os famosos que estariam se desarmonizando, estão até criando, parece que esse termo. Enfim, obrigado pela tua contribuição, viu, Carlos? Obrigado mesmo, sucesso aí na carreira. Bem, no vídeo de uneiras, como se livrar delas, né? Vlogs Day colocou assim no lado, fios filler também são indicados? Olha, podem ser, a gente não está aqui, eu não estou avaliando o paciente, por isso que esse tipo de dúvida, que eu brinco que parece uma consulta, é muito complicada de ser respondida, tá? Mas vamos lá. Quando a uneira ela é muito pesada e estruturalmente ela precisa de reposição de volume, aí, claro, os fios filler, eles são fios de PDO com efeito preenchedor. Mas a gente precisa considerar que essa é a pele mais fina do corpo humano e que os fios filler, claro, eles vão entregar para aquela região um certo volume e podem ser observados conforme o trajeto ou o local onde esses fios são, de fato, depositados. Então, não sei se eu os alimentaria, não sei não, eu não os alimentaria como uma primeira opção para a região infraorbitária, tá? E para a gente fechar, no vídeo de fios de PDO, quais os tipos, parece que o assunto puxando outro, ficou bom isso.
No fio de PDO, quais os tipos? A Leidiane dos Santos Vieira colocou assim: olá, doutor, quais regiões podem ser colocados os fios de PDO? Olá, doutor, que regiões podem ser colocados os fios de PDO? Pode ser colocado. Só uma dúvida mesmo. Leidiane, em tudo. Não é de uma maneira muito, assim, rápida e tranquila, assim. Os fios de PDO têm indicações faciais e corporais inúmeras, tá? São fios que a todo momento não param de crescer e se desenvolver no seu desenvolvimento, né? Claro que eu estou falando das empresas que os representam e que desejam continuar mantendo o Brasil como um dos primeiros países no mundo que mais fazem fios lisos especulados, parafusos, filler, Matrix, Sculpt, tem uma opção de nome aí, de variáveis das principais marcas, né? E a gente pode considerar os fios para muitas coisas, tanto na face quanto no corpo. Fios realmente são um assunto muito extenso, tá? Devo falar mais de fios no canal. Acho que isso é um gap que eu preciso também corrigir. Mas fios são algo que realmente abrem aí um universo bastante grande e vale, com o teu interesse, buscar todo e qualquer conteúdo de fio para você complementar essa sua dúvida, tá certo? Pessoal, desculpa por me prolongar numa proposta em que a gente queria ser um pouquinho mais rápido, mas a gente agora em 2023 está assim, né? Pincelando aí umas 4, 5 dúvidas, e aí, como as dúvidas de vocês são sempre muito boas, eu acabo não conseguindo ser tão rápido, tão conciso nas respostas, tá certo? Um beijo grande, mais uma vez, obrigado. Juízo, papel e até semana que vem.